Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos, aos líderes dos PGMs. Nós vamos para mais um PGM nesta semana e vamos então para o nosso vídeo do sermão de domingo à noite, ok? O texto usado foi Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 9. E o tema trabalhado foi uma nova história Deus tem para nós, ok? Eu acho esse texto assim bem oportuno para todos aqueles que tomaram a sua posição em Cristo, né? Todos aqueles que nasceram de novo, porque a partir da nossa conversão em Cristo nós temos uma nova vida. E dali nós vamos escrever uma nova história, agora uma nova história marcada por uma comunhão com Deus, voltados para fazer com que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, amém? Fazer com que o reino de Deus ele seja proclamado a todo mundo, de maneira que as pessoas possam dele participar, amém? Bom, então vamos lá. Capítulo 12, de 1 a 9, fala sobre o chamado de Abraão por Deus. Sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor vai fazer uma série de revelações sobre as bênçãos de Deus, sobre a vida de Abraão. E nós vamos aí pensar também sobre a atitude de Abraão em tomar uma posição de ouvir a palavra de Deus, ok? Bom, você, líder, faça a leitura com o teu povo, com teus liderados, e comece trabalhando a ideia de uma nova vida, porque em Cristo Jesus o que nós temos é uma nova vida. E dentro desta nova vida que o Senhor propõe para nós, assim como propôs para Abraão, algumas coisas é possível ser notado, porque uma nova vida, ela traz para nós um grande desafio, né? É um grande desafio que o Senhor propõe também para a vida de Abraão, ok? No sentido de que ele entenda o que Deus tem para a sua vida. E é um desafio muito grande, meus queridos, porque você deixar a cidade de Harã, né, uma cidade estabelecida, para ir para a terra que o Senhor estava mostrando a ele, era sair de uma cidade e ir para uma terra desértica, né? Sair de uma cidade onde ele tinha uma vida confortável para uma vida de peregrinação no deserto, uma vida de talvez de muito conforto, porque Abraão ele era um produtor de deuses, né? Ele fabricava deuses junto com a sua família e dali veio a sua riqueza. E é dentro desse contexto que Deus faz o chamamento a ele, e é um desafio. Você abrir mão de uma boa vida para uma vida difícil e complicada, né? Então é uma dessas questões aí que Abraão vai nos ensinar, é que em meio a este desafio, nós estamos com Deus, ok? E talvez aí a certeza de que o nosso desafio, ele será algo maravilhoso, porque Deus está no processo. Bom, a segunda questão que nós podemos abordar sobre uma nova história, né, para nossas vidas, a partir de um grande desafio, também tem uma grande decisão. Porque pensa bem, Deus fala, olha, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele sai e vai, ok? É uma decisão sem questionar a Deus. Ele não pergunta ao Senhor por que e aonde, né? Não há uma DR com Deus, não, ele vai e pronto, né? Confiando piamente em que Deus estará com ele, porque Deus o chamou, o Senhor vai sustentá-lo. E dentro dessa decisão, irmãos, vem um desafio recheado de bênção, de promessas, né? Vê lá, as promessas que o Senhor faz para ele são as seguintes: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos serão
abençoados. Todos os povos serão abençoados. Ok? Então esse é o nosso primeiro ponto. Uma nova vida, um grande desafio marcado por assumir os desafios que Deus nos dá, tomar uma grande decisão e tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. Ok? Uma nova história, querido, ela se constrói com ações. Perceba o texto vai dizer assim que Abraão ele sai e ele vai embora. Eu costumo dizer assim que para a gente se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que fazer algo diferente. O Senhor chama Abraão de um contexto de vida de idolatria para uma caminhada com ele, né, para escrever com ele uma nova história, uma nova vida. E ele coloca o pé na estrada e vai. Né, ele assume as consequências dessas decisões e vai para com o Senhor. E isso eu acho que é grande, é interessante, porque Deus faz para ele um desafio aos 75 anos. Um homem que poderia estar pensando na sua aposentadoria, ficar lá com o burro na sombra, né, sossegado, tranquilo, já com uma vida financeira bem posta, mas ele assume o desafio, porque Deus o chamou. Deus fez para ele um chamado para realizar algo diferente, para uma história, uma nova história com Deus, para realizar algo diferente. Então uma nova história se constrói com ações, e a primeira ação dele foi caminhar. Né? E ele supera os obstáculos. Né? O texto vai dizer que na caminhada até Betel, eles vão chegar e vai ter os cananeus, que eram os filisteus, homens de guerra, que ele teria que enfrentá-los e passar por eles. Então percebam, não importa, com 75 anos ele assume o desafio de poder ouvir a voz de Deus. E também algo importante, irmãos, porque quando ele sai, ele entende assim que participar dessa caminhada é entrar numa via de processos com o Senhor. Isso é por meio dos processos que nós crescemos. É na caminhada com Deus que a gente aprende quem é Deus. É na caminhada com Deus que nós aprendemos a exercer fé no Senhor. É na caminhada com Deus que nós vamos crescer espiritualmente. É na caminhada com Deus que nós vamos aprender a superar obstáculos. Quantos obstáculos ele não operou ou não passou por esse tempo? Porque, irmãos, da onde ele saiu até Betel era 1.700 quilômetros. Pensa nisso. Se não havia problema no meio da caminhada, a distância já era um grande obstáculo. Ok? Bom, e os processos, irmãos, eles traem crescimento para a gente aprende. É como uma escola de teologia, né? Quando capítulo que Deus o chama para ele fazer entregar o seu filho em sacrifício, a Isaac, né? Isaac nasce, cresce, e o Senhor pede ele em sacrifício, e ele vai levar Isaac ao processo de sacrifício, e quando ele vai descer o cutelo, o Senhor fala, né? Tá ali o cordeiro, sacrifica o cordeiro. E aí ele aprende uma coisa ali que fica marcado todo o livro de Êxodo, né? De Gênesis. Jeová Jireh. O Senhor Deus proverá. Jeová é um Deus que provê. Jeová é um Deus que cumpre as suas promessas. Então ele aprende isso de uma maneira numa relação muito real com Deus. É nessa caminhada que nós aprendemos quem é Deus, aprendemos algo sobre Deus e crescemos nessa relação com Deus. E por fim, queridos, uma nova história revela em nós uma nova identidade, ou seja, pensa aí, Abraão ele era um homem idólatra, pelo menos ele vivia da idolatria. Ele construía ídolos e propagava as religiões idólatras, construindo ídolos e vendendo os ídolos e vivendo da idolatria. Pode ser que ele entendia, conhecia Deus, de ouvir falar, que ele, de uma maneira ou de outra, sabia das histórias do Senhor, mas ele vivia da idolatria. E é dentro desse contexto, irmãos, que a gente percebe que na caminhada dele, irmãos, ele faz algo que às vezes deixa a gente assim com o coração pulsando, né? Porque a cada cidade que ele passava, ele construía um altar e glorificava a Deus, até chegar em Betel, né?
E isso deixa para mim assim, por onde ele passa, ele deixa um rastro de glória. Há muitos que por aí passam e deixam um rastro de desgraça, né? Abraão não. Abraão, a cada conquista, estabelece um altar e glorifica a Deus. A cada chegada, estabelece um altar e invoca o Senhor. É um homem que aprendeu a agradecer, a fazer com que a sua vida nesta existência ela deixe um rastro de glória ao Senhor. Ele olha para trás e só vê altares construídos ao Senhor. Ao Senhor. Mais ou menos como Paulo, né? Por onde passava, deixava uma congregação. E aí a gente vê, por isso que ele é quem mais escreveu no Novo Testamento, porque a cada carta é uma igreja que ele estabelece. Queridos, eu acho que é isso aí. Deus nos chama para uma nova vida, para uma nova experiência com Ele, para uma caminhada, para escrever uma nova história com o Senhor, ok? Deus chamou Abraão, Deus chamou a minha vida, Deus chamou a tua vida para com Ele escrever uma nova história de vida, ok? Que Deus te abençoe. A todos, líderes, que o Senhor use vocês com toda graça, poder e autoridade, em nome de Jesus.